fechadura digital? Bem, fechadura digital é um tema, né? É um subsegmento do controle de acesso. A gente sabe que o controle de acesso da Intelbras, ele é dividido aí em várias áreas, né? Então a gente tem a área de controle de acesso de condomínios, controle de acesso da parte corporativa, né? Que envolve aí nossos controladores, nossas placas controladoras, a antena veicular, ah, enfim, ele trata de uma gama de produtos aí da área corporativa, né? E a gente tem o segmento de home office, que dentro desse segmento a gente tem as fechaduras digitais. O segmento home office nós vamos ter porteiros, videoporteiros, a nossa linha nova, né, de videoporteiro aí, que é a linha Halo, e dentre esses subsegmentos, a gente tem o tema fechadura digital. Então, hoje a gente vai falar disso, que é uma linha residencial, né? Ou home office, como a gente fala. Então, toda vez que a gente pensar em fechadura digital, a gente tem que entender que a gente vai aplicar esse produto, essa linha de equipamentos, em residências ou escritórios, né? Em ambientes home office. Então, não posso exigir desse produto um comportamento corporativo ou condominial, tá? Então, toda vez que eu pensar em fechadura digital, eu tenho que saber qual ambiente que eu vou estar instalando esse produto, tá bom? Outra coisa, gente, antes de eu avançar, qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiser, pode jogar ali no chat que daqui a pouco a gente vai respondendo, tá? Então, onde é que eu vou oferecer fechadura digital? Mais do que falar de produto para vocês, gente, a intenção aqui é a gente despertar para oferecer solução, né? Então, a gente vai falar mais para frente aí dos nossos mostruários, né? Os nossos showroom, que são aquelas portinhas que a gente pode estar adquirindo. A ideia é o quê? É que se o teu cliente, por mais que ele não esteja interessado em uma fechadura digital, mas para onde eu for, se o meu cliente quer, sei lá, câmera, né? Vou instalar câmera no meu cliente, mas eu não posso deixar de enxergar a oportunidade de oferecer as fechaduras, visto que é um produto de fácil instalação, né? Não vou ter grandes dores de cabeça para fazer a instalação desse produto e de fácil manuseio, né? Depois de instalado ali, ou então um condomínio onde o teu vizinho tem uma fechadura, aquilo ali chama atenção, né? E aí o cara acaba despertando para ter a vontade de ter a fechadura, então a gente não pode deixar de oferecer esse produto, tá? E aí onde é que eu vou oferecer esse tipo de produto? Apartamentos, casas, escritórios. Lembrando sempre nesse ambiente home office, tá? Então, se eu já pensar aí, não é um escritório, é uma pequena empresa, onde eu tenho ali, sei lá, 100 funcionários, 50 funcionários, aí eu já não posso mais pensar nesse tipo de produto, porque eu vou querer já um controle de acesso, um relatório, né? E aí eu já não estou falando da linha home office, eu já estou falando da linha corporativa. Algumas informações rapidamente aqui de mercado, tá? Então, essa pesquisa aí já tem um ano, um pouquinho mais de um ano, mas dá para a gente ter uma noção desse cenário, né? A gente tem aí 1% das casas, né, do nosso país aqui com fechaduras digitais. Então, olha só, há mais ou menos 2 anos atrás, esse era o cenário, né? Então, é um mercado que a gente ainda tem muito o que explorar, visto que a gente tem 1% das casas que contém a fechadura digital, que usam fechadura digital, né? É um potencial de crescimento aí nos próximos anos de 50%, tá? E nas nossas vendas de produtos, a linha home office, né, com as fechaduras digitais, teve um crescimento nos últimos anos de 60%. Então, a gente está vendo aí um cenário onde eu tenho uma demanda grande e um crescimento grande também. Então, é uma grande oportunidade de mercado eu estar trabalhando com essas fechaduras, tá, gente? Então, é só para a gente trazer uma informação de mercado aí para vocês. E aí, a gente vai entrar no assunto fechadura, né, propriamente dito. Vamos falar de algumas funções universais, ou seja, todas as fechaduras vão ter essas funções. É uma função comum
a todas elas, né? Por exemplo, a gente tem aqui a função travamento automático. O que seria isso? Abri a porta, fiz a abertura de porta ali, botei minha senha, passei meu cartão. A porta abriu, na hora que eu fecho essa porta, ela tem um sensor ali, né? Direcionado com o batente. Ela vai contar um tempinho e pode fechar ou não, desde que a função esteja ativa, ela fecha automaticamente. Se essa função não estiver ativa, o que vai acontecer? Eu vou encostar a porta, mas ela não vai travar, não vai trancar, né? Então eu posso escolher aí se eu quero esse travamento automático ou não. Alarme anti-arrombamento. Então, se essa fechadura for arrombada, né? Alguém tentar botar ali, tentar arrancar ela, ela vai, ela vai soar um alarme, tá? E esse alarme, ele só vai parar de soar, né, de tocar ali, quando eu retirar pela parte interna uma pilha, né? Retirar a pilha para poder cortar esse buzzer. Então, todas elas têm esse alarme anti-arrombamento. Senha aleatória. O que seria senha aleatória? Toda vez que eu for colocar uma senha, digamos 1, 2, 3, 4, em seguida, né, logo após eu digitar minha senha, outros 3 números aleatórios vão surgir lá no visor no display da minha fechadura, e eu posso digitar ele de forma aleatória. Para que isso? Para tentar confundir, né? Caso você esteja acompanhado na hora da entrada na casa, se você tiver alguém, sei lá, te acompanhando, essa pessoa vai achar que esses dígitos aleatórios, eles fazem parte da senha. Então, tem essa função também de senha aleatória. Função não perturbe. Ô Função Rubens, não... Oi? opa, um detalhezinho só nessa senha aleatória, que eu particularmente eu acho muito legal, até um complementozinho. Alguns modelos nossos, né, aliás, a grande maioria, tem uma segunda função dessa senha aleatória, que é você poder digitar a sua senha, vamos usar o seu exemplo de 1, 2, 3, 4, né, numa sequência de até 21 dígitos. Então eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E isso vai confundir muito quem está do lado de fora, porque a pessoa não faz ideia quantos dígitos tem sua senha. Se você pode colocar até 21 dígitos e colocar 1, 2, 3, 4 no começo ou no final, isso faz toda a diferença, tá? Porque aí você pode brincar com os números ali. Se você tiver uma visita próxima, a pessoa nunca na vida vai imaginar qual que é a sua senha, qual que é o número que você quis colocar, entendeu? Essa Uhum. função da senha aleatória que aparece depois, ela é muito boa. Só que eu posso também habilitar essa função que vem de fábrica, já habilitado, senha aleatória de até 21 dígitos, tá? E dependendo do modelo da fechadura da Intelbras, eu posso colocar a minha senha, a original, a principal, no começo, no final ou no meio dessas 21 dígitos. Dependendo da fechadura, até 32 dígitos. Muito legal. Bacana. Bacana. No caso aí, essa que o Vlad acabou de falar, né? Por exemplo, a FR500, né? Eu posso escolher ali onde que vai ficar a minha senha. Então, imagina só, tu está acompanhado, e aí eu vou colocar, sei lá, uma sequência de dígitos aleatórios, aí eu digito a minha senha e finalizo com uma sequência de dígitos aleatórios, né? Então, o cara nunca vai imaginar qual que é a tua senha de verdade, né? Mas bem bacana essa função aí. Valeu, Vlad, pelo complemento. A função não perturbe, função bem simples aí, é como se fosse a nossa fechadura trancada, né? Eu vou ativar essa função internamente, e aí quem estiver do lado de fora não vai conseguir fazer a abertura da porta. Por quê? Porque a função não perturbe é justamente isso, é trancar a minha fechadura para acessos, né? Então, como é que eu vou fazer para desabilitar essa função? Basta eu fazer uma abertura pelo lado interno que ela desabilita. Então, se eu ativar essa função, e aí, por exemplo, o meu filho chega, digita a senha, ele não vai conseguir fazer a abertura, enquanto alguém não desativar essa função. Tá? Essa é a função não perturbe. Aviso de pilha fraca. Isso aqui também é bem legal. Por quê?
Imagina que essa fechadura, né? As nossas fechaduras, elas têm trabalham com pilhas, né? Não vou ligar uma fonte ali, 12 volts, 9 volts. Não, ela trabalha com pilha. E essa pilha, ela tem uma duração, né? Uma média que a gente tem aí é de 1 ano de duração para 10 acessos diários. Então, quando essa pilha estiver quase no fim, faltando aproximadamente uma semana ali para ela descarregar completamente, ela vai avisar, como está aqui no esse, esse, esse símbolo aqui, ó, no canto esquerdo aqui do slide, ela vai avisar através desse visorzinho aí, ó, essa pilha, esse sinal da pilha fraca ali, né? Ela vai ficar te avisando durante uma semana, né? Então, durante uma semana, esse visor vai estar aqui te avisando, olha, tá acabando a pilha, tá acabando a pilha. E aí, se você, né, esquecer de trocar essa pilha, já adiantando aqui, né, uma outra função, se você esquecer de trocar essa pilha, você vai ter mais uma oportunidade de fazer a abertura, né? É com uma bateria 9 volts que você vai lá pelo lado externo, vai encostar no eletrodo que tem aqui, no terminal que tem na fechadura, ela vai acender e você vai poder fazer o acesso mais uma vez. Então, ela tem esse aviso de pilha fraca, né? Só recapitulando, ela tem esse aviso de pilha fraca, que ela aparece, né? Esse visor aí, esse símbolo da pilha, com uma semana faltando para acabar, tá? Então, faltando uma semana, ela vai te avisar e aí você já fica lá ligado, né? De ter que trocar essa pilha. Alguns modelos são 4 pilhas, alguns modelos são 8. Isso aí vai variar de acordo com a fechadura, tá? E a instalação dela tem que ser protegida de sol e chuva, tá, gente? Essas fechaduras aí, elas não são para ambiente externo. Então, se eu tiver com um ambiente, com uma porta que sofra efeitos aí do sol, da chuva, eu já não vou poder estar instalando esse equipamento, tá? Ele não é próprio para isso, tranquilo? Inclusive, perdão, inclusive, com relação ao sol, né? Essas fechaduras, elas têm uma função que é uma função de alarme como se fosse um alarme de incêndio, né? Não é bem isso, mas ela tem uma precaução, né? Digamos que pela parte interna da porta, você coloca essa fechadura no local que pegue sol. Essa fechadura, ela tem um sistema que quando chegar a aproximadamente 60 graus, 62 graus Celsius, né? Pela parte interna, ela vai entender aquilo como um risco de incêndio. E ela vai fazer a abertura da porta, né? Justamente para fazer a evacuação do local. Lembrando, esse sistema é pela parte interna. Então, se dentro da residência tiver com uma situação de fogo, de incêndio, e essa temperatura na fechadura chegar a esse patamar, né, de 60 a 62 graus Celsius, o que vai acontecer? Ela vai entender como incêndio e vai fazer a abertura. Tranquilo? É por isso que a gente fala no manual, né? Tem uma observação lá de ter cuidado na hora de instalar a fechadura pela parte interna no local que pegue sol, né? Porque imagina ela ficar exposta ao sol ali, a parte interna chegar a essa temperatura, ela vai entender como um risco de incêndio. Tranquilo, gente? Alguma dúvida aí? Aqui. Vamos seguir então. Isso aqui a gente acabou de falar, né? Se a bateria estiver fraca, vamos recapitular. Durante uma semana ela vai te dar o aviso. E digamos que eu esqueci de trocar a pilha, ignorei o aviso da fechadura. Aí ela vai acabar com uma semana e aí eu vou ter a oportunidade de fazer mais uma abertura, que é exatamente esse terminal que tem em todas elas, tá? Eu vou pegar uma bateria 9 volts, vou encostar aqui na fechadura, ela vai acender o display e eu faço mais uma abertura, já para fazer a troca, né, gente? Porque aí se eu não fizer a troca, aí não tem como. Essa é a tua última oportunidade de trocar, né, a pilha aí da tua fechadura. Fechadura
de sobrepor. A gente vai dividir aqui o grupo de fechaduras digitais em dois grupos, tá? Fechadura de sobrepor e fechaduras de embutir. Então vamos começar pela FR10, né? A FR10 é a nossa fechadura aí de entrada, a nossa fechadura mais, vamos dizer assim, eu vou dizer mais simples porque ela tem funções bem interessantes, tá? Mas é a nossa fechadura de entrada aí, FR10. Ela, vocês estão vendo aí, né? Ela tem uma capa, né? Um display diferenciado, onde você fecha esse teclado aqui, então ela fica todo nessa cor aí, Black Piano. E aí, para fazer a abertura da porta, né? Eu vou levantar, subir essa capa, né? E digitar a senha. É uma fechadura que faz abertura somente por senha, tá? Como está descrito aí, é uma fechadura de sobrepor, tá? Uma fechadura de sobrepor. Então, a espessura da porta aí vai de 25 a 50 milímetros. Para eu fazer a instalação dessa fechadura, é muito simples, tá? É um furo que eu vou fazer de 32 milímetros. Então, eu vou ter ali a minha serra-copa, né, de 32 milímetros. Vou fazer o furo, né, a furação. E aí, a instalação dela é bem simples. É o único furo que eu vou fazer na porta. A tampa deslizante, como eu já falei, teclado de 12 teclas, afinal, ela só é através de senha, né? E essa fechadura, ela tem até 9 senhas, tá? Uma senha de função master, que é o nosso administrador aí, ela vai, ela vai ter acesso ao cadastro, né? E exclusão de senha, por exemplo. Senha de usuário, que são 4 moradores, no caso, né? É a senha que vai apenas abrir e fechar, vai abrir a porta. Então, eu vou ter direito a 4 senhas. E 4 senhas de visitante. O que seria essa senha de visitante? É uma senha que te dá direito de abrir a porta uma única vez, né? Então, eu vou dar uma senha para um visitante, para um amigo que vai me visitar. Eu dou essa senha para ele, ele fez aquele acesso, essa senha já não vai mais poder ser utilizada. Ela apaga automaticamente, tá? Essa fechadura trabalha com 4 pilhas alcalinas. Autonomia, 1 ano para 10 acessos diários, né? Claro que tem gente que sai de casa pela manhã e volta à noite. Então, essa autonomia aumenta um pouco, tá? Mas vamos trabalhar com essa média. A gente garante aí a autonomia de 1 ano para essas pilhas, tranquilo? E essa fechadura, assim como todas as fechaduras de sobrepor, elas precisam ter um puxador. Por quê? Porque elas não têm um mecanismo ali de para eu puxar a porta, né? Ela só é o motorzinho lá que vai estar o autenticador e o motor que vai entrar com a trava no batente. Então eu não vou ter um puxador, eu vou precisar do auxílio de um puxador. E a resistência desse pino aqui, é de 300 kg-força, tá? É uma resistência aí interessante. Vamos lá. A fechadura FR101. A fechadura FR101, essa sim, é a nossa fechadura mais simples, tá? Ela tem apenas 4 senhas. Então, nesse caso aí, essa fechadura, eu não vou ter opção de senha de administrador, senha de visitante. Ela é uma fechadura mais simples que a FR10. Só que o design dela é diferente, né? Eu tenho design já com um display ali, touchscreen, né? Não são botões, como é na FR10. Eu tenho um teclado aqui touchscreen, com 4 senhas, mas a instalação dela é exatamente a mesma da FR10. Vocês vão ver que vai seguir um padrão. Toda fechadura de sobrepor vai seguir um padrão. Furação é um furo de 32 milímetros e as portas podem ser de 25 a 50 milímetros, tá? Também 4 pilhas, autonomia, repara que repete, né? 1 ano para 10 acessos diários. Também preciso de um puxador para poder fazer, né, a abertura, o fechamento da porta. E a resistência aí também mantém os 300 kg-força. Vocês vão ver que as fechaduras de, de sobrepor vão seguir esse padrão, tá? Da furação, da espessura da porta, autonomia.
tá? Vai sempre repetir esse padrão aí. FR201, a diferença dela para outra fechadura é que essa fechadura aqui já aceita cartão, né? Então, ela mantém todo aquele padrão de furação, espessura da porta, quantidade de pilhas, autonomia, resistência de impacto, a necessidade de um puxador, mas o diferencial dela é o quê? É justamente a leitura de tag. Então, além das 4 senhas, ela também tem a oportunidade de você cadastrar 100 tags, ou 100 cartões, né? 100 chaveiros. Lembrando que esses cartões eles precisam ser da frequência 13.56 MHz, que é a frequência que a gente chama de MyFair, tá? É exatamente a mesma frequência que a gente utiliza lá na linha condominial, ou na linha corporativa também, tá? Então, se o condomínio do teu cliente já trabalhar com controle de acesso condominial, o cartãozinho que ele utiliza, o chaveirinho que ele utiliza para entrar no condomínio, é o chaveiro que ele vai utilizar para entrar na casa dele. Tá? Então, essa fechadura já vem com a oportunidade do cliente fazer o cadastro de até 100 tags. Tá? FR210, a diferença dessa fechadura é que ela é para porta deslizante, tá? De metal ou madeira. Então, o pino dela, vocês conseguem ver o meu laser ali, o apontador? Tá dando para ver lá? Alguém me ouve aí? Tá sim. Beleza. Então tá. Essa trava aqui, ó, ela fecha de uma forma diferente, né? Ela vai fechar, ela vai descer aqui. Então, essa fechadura, ela é instalada para porta do tipo deslizante. A hora que encaixar no batente, ela vai fechar na forma vertical aqui, né? Ela vai sair a trava dela de forma vertical. Então, o diferencial dela é esse, tá? Ela mantém aquele mesmo padrão, com 100 tags, 4 senhas. Todo o resto das características ela carrega das outras fechaduras também, só que o diferencial dela é justamente isso. Ela é para fechaduras de portas de madeira ou metal deslizantes, tá? Grande questão aí é a questão da porta deslizante. Beleza? Esse é o diferencial dela. FR220, tá? A FR220, você pode estar trabalhando com leitor biométrico, né? Com biometria digital aí. Aqui eu já não tenho a opção do cartão, mas aqui eu tenho a opção de leitor biométrico. Então, ao invés de ter 100 tags, né, para cadastrar, eu tenho 100 biometrias. Mas eu mantenho também a característica de 4 senhas, tá? Todo o resto, gente, mantenham. Porta de madeira, ou metal de 25 a 50 milímetros, furação é a mesma, teclado touchscreen. Então, todo aquele padrão mantém, tá? A instalação delas, a instalação de todas elas que a gente está falando aqui é exatamente a mesma. Eu vou fazer um furo de 32 milímetros e aí fazer a fixação dela, tá? Não tem diferença nenhuma para as outras, a não ser a questão do leitor biométrico de até 100 biometrias. Aqui. FR400. Essa fechadura aqui, o diferencial dela é que ela é uma fechadura de sobrepor. A instalação dela não é através de uma furação, né? Eu não vou fazer uma furação de 32 milímetros como eu tenho nas outras fechaduras. Aqui, ela é uma fechadura de sobrepor por pressão. Então, eu vou encaixar dessa forma, como está na imagem. Dessa forma, eu vou encaixar aqui ela na folha do vidro, ó, tá? Para poder fazer a instalação dela. Então, não vou precisar furar a porta, nem nada disso. Ela é uma fechadura que eu vou só encaixar e a pressão ali, né, entre o módulo interno e externo, vai fazer a fixação dela. Tranquilo? Posso fazer a instalação
impostas com duas folhas de vidro, né? Vidro, vidro, ou vidro e alvenaria, tá? Mas características técnicas dela. Ela vai receber senha ou cartão. Senha, são 4 senhas, e cartão, tags, né? Até 100 tags. O resto repete a mesma característica, tá? Repete o padrão, né, das fechaduras. Tanto com relação à autonomia, quanto com relação à resistência. Alguma dúvida em fechadura de sobrepor, gente? Se tiver qualquer dúvida, pode jogar aqui no chat que a gente vai estar respondendo, tá? Então, lembra que eu falei no início que a gente vai dividir em 2 grupos, fechaduras de sobrepor e de embutir. Agora a gente vai falar de fechaduras de embutir. Aqui já muda um pouquinho o cenário, tá? Aqui eu já estou falando em 2 furos, a instalação dela é diferente. Por quê? Porque essas fechaduras de embutir, elas não são só o módulo interno e o externo, né? A gente tem ali o mecanismo, né? Aquele mecanismo da fechadura, ela já vem com a trava e a maçaneta. Então eu já não vou precisar de um puxador aqui. Eu vou ter que fazer a instalação do módulo interno, do externo, e eu vou ter que fazer aquela instalação ali, cavar, né? Para colocar a máquina, né? O mecanismo dela na porta. Como se fosse uma outra fechadura normal, né? A gente tem que fazer, cavar ali com formão e colocar o mecanismo. Então, a diferença dela é que eu vou ter que fazer essa instalação. E essa instalação me pede, né, 2 furos. Um furo de 32 milímetros e um furo de 70 milímetros. Esse 70 aqui, né, na verdade, pode ser a partir de 64 milímetros, a gente já consegue fazer a instalação dessa fechadura. Então, eu tenho que fazer o furo de 32 e esse segundo furo aqui de 64 a 70 milímetros, tá? Mas, ó, aqui eu já trabalho com 4 pilhas. A gente mantém aquele padrão de 1 ano de autonomia para 10 acessos diários, mas já... Se bem que essa aqui, as outras também são 4 pilhas, né? Mas a gente vai ver que as outras fechaduras mais para frente já trabalham com 8, no caso da FR330. Então, 4 pilhas, a maçaneta é reversível. Vamos lá. Quando a gente vai fazer a instalação dessa fechadura, essa maçaneta aqui, ó, ela vem na posição vertical, né? Tanto esse módulo externo quanto o módulo interno. Então, ela vem na posição vertical aqui, ó. Na hora que eu for fazer a instalação, dependendo da posição da porta, né, eu vou virar a maçaneta para o lado correto, né, para o lado que vai atender ali o meu cenário. E aí, a hora que eu faço esse giro, né, ela vai já travar para ficar naquela posição. Então, essa maçaneta ela é reversível. Essa fechadura aqui, em especial, ela aceita cartão e senha. Lembrando que o cartão sempre trabalha nessa frequência aqui, ó, MyFair. E eu consigo fazer o cadastro de até 100 tags, tá, gente? Senhas, são 4 senhas, igual as outras fechaduras, né? Já falei também na questão da furação. Ela não precisa de um puxador, né? Visto que ela já tem a maçaneta. E a resistência do pino, né, da trava dela, mantém 300 kgf. Beleza? Aqui eu tenho a FR330. A FR330 já é uma fechadura mais completa, né? É uma fechadura que já vem com 4 tipos de autenticação. Então eu tenho tag, senha, biometria e chave mecânica, né? Então eu tenho 4 tipos de autenticação. Com relação a tag, eu posso cadastrar 100 tags, até 100 biometrias e até 4 senhas, tá? Então eu tenho essas opções aí. Outro ponto diferencial dessa fechadura é que aqui sim, essa aqui trabalha com 8 pilhas, certo? Então ela vem com 8 pilhas para autonomia de 1 ano também, tá? Claro, se eu estiver falando em 10 acessos diários. Então, 8 pilhas, 1 ano de autonomia para 10 acessos diários. Da mesma forma que a FR320, essa fechadura também tem a maçaneta reversível. E outra coisa diferente dela,
ela já vem com uma tag adesiva, né? É uma tag em formato assim quadricular, né? Quadrada. Ela vem com adesivo, né? Então você pode colar ali no seu celular, ou então geralmente é na costa do celular, né? E aquilo ali vai ser a sua chave, né? A tua tag para fazer a abertura dela. Tranquilo? Então ela já vem com essas 3 tags adesivas aí. Vem com 3 unidades, tá? A furação mantém o padrão das fechaduras de embutir. Um furo de 32 e um furo de 70 milímetros. Aqui, nós temos aqui a FR 620, que a gente fala que é push and pull, né? Que é empurra e puxa. Então, ela tem a maçaneta dela, né? É diferente, eu não vou virar ali a maçaneta. Eu vou empurrar ou puxar essa maçaneta aqui, ó. Tá? Uma vantagem disso, gente, é prática, né? Imagina aí que você está chegando do supermercado cheio de sacola ali, e aí eu tenho que fazer a abertura da porta. Se eu tiver com o meu celular ali com uma tag adesiva, ou então com a minha chave na mão, eu vou só encostar o chaveirinho e já posso empurrar com o braço ali, né, a maçaneta para fazer a abertura. Então, ela simplifica, facilita aí a abertura, tá? Aí você pode falar assim, tá, Rubens, isso facilita realmente a abertura da porta. Mas se eu tiver uma criança em casa, e aí, pela parte interna, né, é só empurrar ou puxar esse módulo interno, essa maçaneta, e ela vai fazer a abertura. E aí, como é que fica a segurança, né? Pois é, essa fechadura, internamente, ela tem uma trava, tá? Ela tem uma trava que bloqueia essa abertura. Então, eu posso acionar essa trava e aí internamente a pessoa não vai conseguir fazer a abertura, tá? Somente quando eu for lá e destravar, tranquilo? Batente de 35 a 50 milímetros, a furação padrão, né? 32 e 70 milímetros. Essa aqui é a FR 630, é uma fechadura que segue a mesma ideia aqui da FR 620, push and pull, só que ela vem com mais tipos de autenticações, né? Essa aqui vem com tag, biometria, senha e a chave, né? A chave de abertura emergencial. Então aqui eu consigo fazer o cadastro de até 100 tags, de até 100 biometrias e até 4 senhas. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Vlad, se quiser complementar, fica à vontade, tá? Essa fechadura aqui, ela também trabalha com 8 pilhas, a autonomia mantém o padrão. Na verdade, tirando a questão dos 4 acessos, né, dos 4 métodos de autenticação, ela mantém o padrão das outras fechaduras de sobrepor, né? Tanto a furação quanto a espessura da porta aí. Tranquilo? Aqui. FR500. A nossa FR500 é uma fechadura diferenciada. Em que sentido? No sentido de que ela trabalha com o aplicativo, né? O aplicativo Encontro da FR500. Essa comunicação entre o aplicativo e a própria fechadura, ela vai ser via Bluetooth. Tá? Essa fechadura, ela tem 5 formas de acesso: tag, senha, biometria, chave mecânica, né? E, como eu já havia falado, o aplicativo. Então, eu vou fazer a instalação dessa fechadura aí, né, na minha porta ali, e além dos acessos físicos, né, onde eu vou ter que ir lá passar a tag, a senha, a biometria, botar a chave, eu tenho a opção do aplicativo. Depois que eu faço a instalação da fechadura na porta, eu vou fazer o pareamento do meu celular, claro, com o aplicativo, e com a fechadura. Né? Depois que eu faço esse pareamento, eu tenho acesso a várias configurações, né? Então, eu posso fazer o gerenciamento de visitante aí via aplicativo. Eu consigo gerar senhas aí para o meu visitante, né? Não é uma senha permanente, eu vou criar uma senha para o meu visitante para ele poder fazer a abertura da porta, né?
Então, além disso, eu consigo gerenciar ali, esses acessos, né, dos visitantes. Eu consigo ver quem entrou, quando entrou. Eu consigo criar zonas de tempo. Enfim, ele tem várias funções que eu posso estar utilizando através do aplicativo. É a única fechadura digital onde eu consigo ter um certo nível de gerenciamento, tá, gente? Então, como as fechaduras digitais elas são para ambientes é, residenciais, elas não têm essa necessidade. Mas a FR500 ela vem com esse bônus aí, né? Ela vem com essa opção de gerenciar. Então, a única que eu tenho um nível de gerenciamento é a FR500, tá? Ah, algumas características dessa fechadura. O batente, a espessura ali, né, da porta vai de 35 a 65 milímetros. Uma outra coisa, quando eu for comprar essa fechadura, eu tenho que saber se a minha porta vai ser abertura, vai ser para a direita, vai ser para a esquerda. Por quê? Porque essa maçaneta aqui, ela só vai poder trabalhar em um sentido. Se ela for uma FR500D, então ela é só para a direita. Se ela for uma FR500 do tipo E, ela vai ser abertura para a esquerda. Então eu tenho que saber já, bem definido, na hora da compra, qual é o tipo de porta que eu vou estar instalando essa fechadura. Tranquilo? Trabalha com 4 pilhas alcalinas e o teclado touchscreen e o leitor de cartão segue o padrão, né? MyFair. Uma outra característica, deixa eu voltar aqui. Uma outra característica interessante dessa fechadura é que você consegue fazer o backup de usuários, né? Então eu tenho uma entrada USB ali para pendrive, onde eu posso estar fazendo um backup de um arquivo de usuário para essa fechadura. E caso eu tenha uma outra fechadura instalada em um outro ambiente, eu posso restaurar esse backup para uma outra fechadura, né? Eu tenho essa opção também com a FR500, além de diversas outras aí, né? Falando do aplicativo um pouquinho, eu já havia falado que essa conexão é via Bluetooth, tá? Eu tenho que fazer o pareamento do meu celular com a fechadura. E através do aplicativo, como eu já havia dito, eu consigo fazer o gerenciamento de acessos de visitantes aí, saber a hora que entrou, quem entrou, tá? Consigo fazer isso, consigo nomear ali os meus usuários. Por exemplo, eu vou fazer o cadastro físico na fechadura, né? Eu tenho que ir lá na fechadura fazer o cadastro. Quando eu faço esse cadastro, o meu usuário é uma numeração. Usuário 1, 2, 3, 4. Mas depois que eu estou com o aplicativo ali pareado, eu consigo dar nomes a esses usuários. Então, o usuário 1 é o Rubens, o usuário 2 é o Vladimir, e por aí vai. Consigo fazer, obviamente, a liberação da porta via aplicativo, né? Consigo gerar senha temporária para o meu visitante. Então, eu vou receber ali um primo, um parente, e eu gero uma senha de visitante para ele, ele vai fazer a abertura da porta, e aí aquela senha ela vai ser esquecida, né, pela fechadura. Consigo editar os usuários individualmente, como eu já havia dito, né, dar nomes a eles. Consigo configurar a agenda de acesso, que seria isso? Criar zonas de tempo. Consigo criar zona de tempo para o meu usuário. Então, essa fechadura, a gente pode dizer, sim, que é um controlador de acesso. Tá? Diferentemente das outras fechaduras que eu tenho, onde elas trabalham como apenas um limitador, né? Aqui eu tenho um controlador de acesso, né? Eu tenho como gerenciar, fazer o gerenciamento de entrada e saída aí, tá? Como eu falei no início, né? Além de falar só de produto, o objetivo aqui é despertar a gente para oportunidades de negócio, né? De vendas. Então aqui, ó, uma oportunidade de venda. Junto, né, em conjunto. Eu estou oferecendo uma fechadura digital, esse meu cliente, ele também é potencial em relação à minha linha Halo WT7, né? É o perfil do cliente. O cliente que coloca ali uma fechadura digital é um cliente que, além de segurança, ele gosta também, né, de tecnologia. Então, oferecer ao nosso vídeo porteiro, né, Halo WT7, é uma boa oportunidade. Esse vídeo porteiro aí, que a gente lançou recentemente, só fazendo um comentário rápido, né? Esse vídeo porteiro, ele é Wi-Fi, né? Então, a conexão dele com a internet é via Wi-Fi.
ele aceita leitor de cartão. Então, se o meu cliente ele tem já uma fechadura digital, eu posso estar utilizando a mesma chave da fechadura digital, vai ser a chave de entrada lá do portão, através do meu vídeo porteiro, tá? Outra coisa, esse vídeo porteiro aí, como ele é Wi-Fi, ele está conectado à internet, né? Quando chegar um visitante e discar aqui para falar com alguém lá dentro da casa, se não tiver ninguém aqui, essa chamada vai para o celular do morador, e aí o morador vai conseguir fazer a comunicação com o meu visitante, certo? Então aí, a oportunidade de negócio, né? Oferecer a fechadura digital, eu também posso estar oferecendo as facilidades do nosso vídeo porteiro Halo WT7, tá? Assim como o Halo W3 também é uma boa oportunidade também. Além disso, né, a gente pode estar oferecendo outros produtos aí. Então, como eu falei no início, a ideia aqui é oferecer uma solução completa, né? O teu cliente já está interessado pela fechadura digital, mas eu posso oferecer para ele uma solução, um conceito, né? Eu vou oferecer o conceito de uma casa mais automatizada, uma casa mais inteligente, né? Uma casa que seja mais segura, né? Eu vou ter a fechadura digital ali na entrada, mas eu vou poder também oferecer um detector de fumaça autônomo, né? Eu sei que, dependendo do cliente, um cliente aí residencial, é meio complicado, né? Oferecer uma central de incêndio com detectores de fumaça, temperatura, acionadores manuais, né? É complicado oferecer para uma residência, mas eu posso estar oferecendo ali um detector de fumaça autônomo, onde eu vou só colocar ali no teto, né? Fixar ali no teto, ligar ele e aí ele vai estar funcionando, né? Uma solução para o teu cliente, uma prevenção, né? Além disso, eu posso estar oferecendo também as nossas campainhas, né? Sem fio, a CIB 100 ou a SIC 200. Essas campainhas aqui, eu vou ligar esse módulo interno, certo? Na tomada, e esse módulo externo aqui, eu vou estar colocando ali fora da casa, né? E aí a conexão dela é sem fio. Dependendo do modelo, a CIB 100 trabalha com bateria e a SIC 200 trabalha sem bateria. Então, a energia cinética ali, que vai estar convertendo a energia cinética em sinal, né, para nosso módulo interno. E se eu estiver trabalhando com o Halo W3, eu posso estar pareando essas campainhas aqui com ele, tá? Eu posso parear e trabalhar em conjunto com o Halo W3, que é um porteiro ali inteligente, né? Esse cara aqui eu vou colocar no lado de fora da casa, e a hora que alguém discar aqui, né, apertar a campainha, eu vou receber essa chamada no meu celular, né? Vou conseguir me comunicar com o meu visitante. Além disso, ele tem outras funções, né? Como detecção de movimento. Então, toda hora que alguém passar ali na frente da casa do teu cliente, ele vai registrar, ele vai te mandar uma notificação no teu celular, olha, teve uma detecção de movimento, né? Então, ele tem várias funções aí. Repara que a gente está falando de fechadura digital, mas a gente está falando, um contexto geral, de um conceito, né? Eu tenho um conceito aqui de uma casa mais segura, tá? Então, aqui a ideia, além de falar do produto, é oferecer toda essa solução para o teu cliente. Tranquilo, gente? As palavras-chave aí, né, para venda é não falar de preço de produto, né? E sim falar de conceitos, né? De pilares aí que é a praticidade, segurança, tecnologia e a eficiência, né? Outra coisa, os nossos produtos dessa linha aí, que a gente está estudando hoje, tem 2 anos de garantia. Isso mostra aí que o produto ele tem uma boa robustez aí, né? É um produto de qualidade. Aqui são os expositores, gente, e isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante, por quê? Digamos que você conseguiu lá ganhar um serviço, lá uma obra de um condomínio, e você vai fazer toda o controle de acesso, o CFTV daquele condomínio, certo?
Então, você está ali executando o seu projeto. Durante a execução, uma boa ideia é trabalhar com esses expositores. Eu deixo ali aquele expositor na entrada do condomínio, no hall do condomínio, e o morador vai passar e isso pode despertar o interesse dele, certo? Então é uma oportunidade de monstruário, né? Colocar essas portinhas na hora que você está fazendo a instalação de outra coisa lá no condomínio, você deixa lá à disposição as fechaduras digitais, porque o cliente vendo é diferente, né? É diferente de eu mostrar uma imagem, eu deixar lá a fechadura funcionando, isso vai despertar nele a vontade de ter a fechadura, e aí, quem sabe, nesse projeto que vocês estão lá executando, vocês não consigam fechar outros pequenos projetos de fechadura também, certo? Então, vocês podem estar vendo aí diretamente com o distribuidor de vocês essa questão de adquirir os mostruários das fechaduras digitais. Tranquilo? Aqui as nossas redes sociais, tá? Você pode estar seguindo aí o @souparceirointelbras ou @intelbras. Tem o nosso canal do YouTube, né? Que é Intelbras BR, onde a gente está semanalmente fazendo lives aí para construir conhecimento com vocês, né? Tá informando de lançamentos, além do nosso portal de treinamento, né? O www.treinamentos.intelbras.com.br. Ali a gente tem curso de diversas áreas, desde do controle de acesso até energia, telecom, né? A gente tem curso aí de todos os segmentos que a Intelbras trabalha. Então é interessante que vocês também façam acesso lá a esse portal. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Vlad, quer acrescentar alguma coisa? Não, ótimo treinamento. As fechaduras digitais, como o Rubens falou, elas estão aí para poder agregar cada vez mais valor, né, no seu dia a dia. Você que trabalha com CFTV, você que trabalha com redes, se você está dentro do teu condomínio, né, se você está dentro do teu cliente, você tem muitas possibilidades. E dentre elas, cuidar da porta principal dele, né, a porta de entrada dele, que por acaso ele ainda usa chave, né? Chave sempre foi uma coisa muito boa, só que chave é coisa do passado, né? A gente sabe o quanto é fácil burlar uma fechadura com chave hoje, infelizmente. E não adianta nada, muitas vezes você tem um sistema de câmera, você tem um sistema de alarme, só que a sua porta principal ela fica muito frágil para abertura. Então, é super válido, tá? O Rubens comentou da questão da pressão, né, que você exerce para quebrar ou para forçar uma fechadura digital. Isso chega de 300 a 400 kg força. Já uma fechadura de miolo de chave, com 80 kg força, um chutinho ali você já abre. Então, é muito importante, né, você mostrar para o cliente essa necessidade. Cliente nenhum quer sair trocando miolo de chave por fechadura digital. Ele pensa que é caro, ele nem conhece muitas vezes. Agora, se você mostra, se você deixa exposto, se você faz o cliente ter experiência em tocar, mexer, brincar, ele se apaixona. E aí, para ser bem sincero, a questão de valor, preço, não vai ter tanto peso nesse caso, tá bom? Então é super válido demonstrar para os clientes isso. Então, se tiverem oportunidade, tá? Assim que a gente voltar dessa quarentena, né, que a gente vem vivendo aí por conta desse cenário atual, a gente, normalmente, nas cidades, a gente tem treinamento mão na massa. E nesses treinamentos mão na massa, a gente ensina a fazer mesmo a instalação, né, Rubens? Dessas fechaduras. E é legal, porque Exatamente. já tem a portinha e tal, e aí, né, em determinada situação, você pode até dar um jeito de levar uma portinha daquela para fazer a sua demonstração no teu cliente, no teu cenário. Aqui no meu condomínio, para você ter uma ideia, eu instalei na minha porta. É batata. Eu instalei na minha porta, vieram no mínimo umas 10 pessoas aqui me perguntar como que eu fiz isso, como funciona e onde é que eu consigo contato de quem faça esse tipo de instalação. Então, as pessoas elas se interessam. É um diferente que quando a gente fala de segurança é extremamente útil, porque todo mundo, né, já teve alguma experiência ruim com segurança. E quando você fala da sua residência, você ainda tem um miolo de chave, não pode, não pode. Né? Principalmente quem trabalha nesse segmento.
A gente vende tanta ideia de segurança eletrônica e ainda tem aquele molho com 15 chaves para abrir 15 portas diferentes. Você podia ter uma tagzinha só que abre tudo. Então é meio que contramão do que a gente vende, entende? Beleza, isso aí, Vlad. Então, gente, a conversa de hoje era essa, né? Apresentar para vocês essa solução aí, mais essa oportunidade de estar expandindo aí nosso portfólio, né? Para quem não trabalhava com fechadura. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vou colocar aqui meu e-mail, tá? Se vocês precisarem de tirar alguma dúvida, que não lembrem agora, vocês podem estar mandando para o meu e-mail. E queria agradecer, né, a presença de vocês aí. Espero que a gente possa estar junto aí em uma outra oportunidade. E pela tarde vai ter treinamento aí do Vlad, né? Que horas vai ser o treinamento, Vlad? Tá marcado para 7 horas, tá? Tá no mesmo arquivo que vocês pegaram o link para esse treinamento, tem lá um treinamento de condomínio autônomo hoje, às 7 horas da noite. Então sejam muito bem-vindos também. Então, a gente tem sempre, na verdade, a gente tem treinamento aí todos os dias da semana, né? Vocês podem estar olhando lá. Se não der hoje, amanhã a gente também tem treinamento, tá? Espero que vocês possam aproveitar aí nesse período, né, de pandemia para estar se qualificando também, tá ok? Então, obrigado e bom dia a todos aí, tá, gente?